que quando ela entrou, ela sentiu o amor e ela viu o crack saltando para fora dela. E é isso que nós temos que viver, igreja, em nome de Jesus. Não vos conformeis com esse mundo. Seja transformada pela renovação do entendimento do Espírito. Mas às vezes a gente acostuma, não tem problema não. Meu Deus. Literalmente essa semana meu coração doeu. Eu falei, Senhor. E eu falei com Deus, eu não tenho argumento humano. Porque você fala, a pessoa, entendi. Mas continua, eu falei, Senhor, só o teu poder. E eu quero encorajar vocês, buscar o poder. Busca o poder. Busca o Espírito. Para que verdadeiramente a gente seja uma igreja cheia do poder e dos frutos. Amém? Vamos dar continuidade. Eu vim para o meio, mas tá bom. Não, tudo bem. Irmãs, eu quero, na verdade nós já começamos, eu não sei porque eu falei isso, mas eu senti, acho que é por conta dessa semana, que realmente eu fiquei muito chocada. E eu falei assim como essa pessoa que eu encontrei, existem milhares dentro das igrejas, dependendo de tantas coisas, mas o Senhor tem que ser a nossa fonte. E eu estava meditando numa passagem, já vou passar para vocês, essa semana até compartilhei com algumas irmãs. Eu não sei se vocês pararam para analisar, quando Abraão, ele coloca Agar para fora de casa com um menino, o Ismael. Quando Abraão, ele toma essa decisão, foi porque, vocês sabem a história, a Sara começou a ficar ali com ciúmes, porque viu o menino lá, destratando o Isaac, pediu para colocar para fora, aí Abraão vai, pede para Deus cuidar do menino, porque ele amava também, era filho de Abraão. E Deus falou para Abraão, faça o que Sara está mandando, porque eu tenho um plano para a vida de Ismael também. E Abraão, ele despede ali Ismael. Só que eu não sei se vocês pararam para analisar, Abraão, ele não era um homem avarento. Ele era um homem generoso. Só que quando ele despede Agar e Ismael, a Bíblia fala que ele despede com poucos pães e um jarro de água. Eu estou assim, peraí, um homem que já em várias situações mandou servos, mandou os animais, um homem riquíssimo, por que despediu ali Agar e Ismael só com um pouco de pão e um jarro de água? Aí o Espírito Santo me revelou o que a Bíblia mostrou ali, né? Porque o Espírito de Deus queria que Agar tivesse uma experiência com Deus e não dependesse da provisão ou da herança de Abraão. Porque quando Agar coloca o menino de um lado e espera a morte, o anjo aparece e entra na vida deles. Porque mesmo que seja o filho da escrava, o Senhor, ele se importa com todos nós. E aquela situação, Deus permitiu, porque Deus queria que eles entendessem, e nós entendêssemos que Ele tem que ser a nossa fonte e a nossa provisão. Amém? Eu quero começar falando com elas, a gente vai começar pela Raquel, né? Porque acho que elas já se posicionaram conforme... Não, mais ou menos? Amém, mas não importa. Eu já ia pedir para ir primeiro. Ok. A ansiedade não deixa. Amém. Como que nós encerramos a questão da conferência? Falando sobre que nos últimos dias o Senhor iria restaurar a tenda caída de Davi. Que é algo que me chamou muita atenção. Nós vamos ver a tenda, algo muito simples, mas que havia uma adoração 24 horas e uma adoração profunda e verdadeira. E uma das coisas que me chamou a atenção, e aí eu já vou passar para a Raquel, que ela vai compartilhar algo do Senhor para vocês. O que me chama a atenção também naquela adoração extravagante do rei, que vocês conhecem, que a esposa dele começa a ficar escandalizada com a adoração, porque ele era um rei.
E ele não se portou como um rei naquele momento. Ele deu ali, aquela adoração, é como se ele estivesse entregando ali a glória de um rei diante de um rei que era maior do que ele. E essa é a verdadeira adoração. Você entregar o seu tudo, você ter uma adoração extravagante, sem se importar com a sua reputação, sem se importar com o que vão pensar de você, com o que vão dizer de você, o verdadeiramente se despir da glória, se despir de si mesmo, né? Para que uma glória maior venha sobre a vida de nós. E foi o que aconteceu com Davi ali. Então isso me chamou muita atenção. Mesmo sendo um rei, diante daquela glória, ele viu que a glória humana não era nada. E foi assim que nós encerramos, falando dessa adoração que estará sendo restaurada nos últimos anos, nos últimos dias. E eu chamei elas aqui porque eu quero que elas compartilhem, porque eu sei que depois que elas trouxeram a palavra sobre a arca, os utensílios, todas elas passaram uma situação aonde elas tiveram que colocar em prática a palavra que elas liberaram. E eu quero começar pela Raquel. Amém. Eu estou com o microfone do pastor. Graça e paz, né? Amém. Na verdade, foi bem interessante da forma que Deus faz as coisas e tem feito as coisas no nosso meio, porque a gente realmente não tinha falado exatamente sobre fazer o último culto dessa forma, não de primeira, né? Quando nós falamos ali de fazer as ministrações, da conferência, foi só depois da conferência que a pastora tinha falado para a gente fazer algo como esse, né? No último culto do ano. Mas, queridas, o que eu quero compartilhar com vocês é que imediatamente após a conferência, na verdade foi sábado e domingo, né? No domingo mesmo, o culto acabou e eu fui assim de cara confrontada com a palavra que eu liberei aqui no sábado. E assim, mal eu sabia que isso viraria um testemunho, isso viraria um mês, né? Que se passou um mês agora já, de onde o Senhor ia me espremer de uma forma absurda, completamente assim, né? É literalmente o que você estava falando agora, né? De você entregar o seu tudo, entregar aquilo que talvez para os outros seja até algo assim escandaloso, mas era o que estava dentro do meu coração. Como todas sabem, eu ministrei sobre o Holocausto, né? O lugar onde você primeiro precisa de passar para poder chegar na presença do Senhor. E na medida que a gente vai caminhando com o Senhor, eu sempre falo isso, né? A gente tem a tendência de achar, nossa, eu já venci essa área, aleluia, e daqui a pouco você se depara com uma coisa que você fala assim, meu Deus, eu ainda preciso de entregar isso. E sem entrar por muitos detalhes, o Senhor me confrontou, né? Me confrontou com uma questão de um sentimento que eu carregava, né? Que eu ainda estou deixando Deus trabalhar, porque nós entendemos a palavra do Senhor, que nós somos uma obra que está sendo feita, né? A Bíblia diz que é de glória em glória, e como é maravilhoso isso, porque para que o homem em momento nenhum se glorie naquilo que ele tem, naquilo que ele pode ou sabe fazer, porque se nós olhamos aqui para o Davi, quando ele fala, quando essa questão do 2 Samuel, da restauração da tenda, a intenção dele ali, ele era um homem que já tinha ganhado várias guerras, ele era um homem que já tinha um nome, ele era um homem que já cantavam canções sobre ele, que dizia, Davi, Saul ganha 10 mil, Davi é muito mais ou menos assim, né? Depois vocês lêem lá direitinho como está escrito, né? Mas assim, já era um homem que já tinha caminhado, já tinha conseguido várias batalhas diante do Senhor, ganhado várias conquistas. Como nós já caminhamos, né? Como nós já andamos. E ali ele, em uma tentativa de levar a arca do Senhor, acontece morte no meio dele. Ele ali, numa tentativa de fazer algo, talvez com a força da sua mão, ele vai e comete um erro que traz morte.
E da mesma forma é a nossa caminhada com o Senhor. Mas a diferença do Davi com muitas outras pessoas é que ele não desistiu. Ele parou, ele viu o erro que ele cometeu. E ele disse, o que eu preciso fazer para trazer essa presença de volta? Lembrando que quando ele traz a arca, aquilo para o povo representava a presença. E eu vou falar uma coisa para vocês vão ficar curiosas, mas se um dia Deus me permitir, eu vou falar detalhadamente. Na verdade, eu posso falar, devo? Pode falar se eu devo ou não. Fala ou não? Não? Ok, então não vou falar exatamente, mas eu me deparei com algo muito feio no meu coração. Gente, eu falei uma frase depois do culto, não foi palavrão, não se preocupe, nada disso. A gente é liberta, lavada e purificada. Cadê a pia da purificação? Aleluia! Né? Mas como eu tive que exercer a palavra que a gente ministrou aqui, até aquilo que a Temises, gente, foi cada passo. Esse último mês, eu tive que ficar lembrando, e o que eu falei na quarta-feira foi, eu vou para tudo quanto é lugar, você me segue, tá? O que eu falei quarta-feira é verdade, nós precisamos de trazer à memória a palavra, gente. Jeremias fala trazer à memória o que dá esperança, e o que nos dá esperança é a palavra. Porque eu liberei uma palavra, uma frase na hora que o culto acabou, e aí eu compartilhei na hora com a Renata, a gente entrou dentro do carro, eu falei assim, nossa, eu falei isso, isso e isso. Aí ela olhou para a minha cara assim, o Renato olhou para a minha cara e eles falaram, o quê? E eu não senti nada na hora. Eu não senti remorso, eu não senti arrependimento, eu não senti nada. E aquilo revelou o quão podre o meu coração estava naquela área. Eu lembrei agora de como Moisés, quando Deus manda ele colocar a mão dentro da capa dele, ele tira para fora e ele vê que a mão dele estava mirrada. E aí ele vai, com lepra, né? E aí ele vai e coloca a mão para dentro e tira e a mão está restaurada. Igual de uma criança, porque existe coisas no nosso coração que precisa de ser colocado para fora. Só que nós estamos andando de um jeito, gente, que o negócio está tão ao vivo e a cores, que a gente não está tendo tempo nem para poder, assim, parece que Deus está assim, já arrancando o band-aid de uma vez, e foi exatamente isso. Gente, eu estava no estacionamento, tá? Eu nem entrei dentro do carro, eu estava no estacionamento, e aí eu solto aquela bomba. Que na hora eu nem me toquei, passou-se uns dias e a chave caiu. Eu falei assim, meu Deus, eu declaro que esse é um lugar de cura, eu sempre declaro que aqui existe manancial, só que eu não estou deixando essa cura entrar nessa área da minha vida. E nós precisamos de ser sinceros com isso. Entendeu? Como Davi tinha ganhado várias batalhas, ele poderia ter falado, Senhor, o que eu errei? Eu estava fazendo tudo certo. Como que eu deixo a morte acontecer no meio debaixo dos meus olhos? E eu me senti exatamente dessa forma. E eu falei assim, Senhor, era algo que... E na verdade, olha como que Deus é. Eu até compartilhei com algumas pessoas sobre isso. Na sexta-feira eu vim aqui para a igreja, na sexta-feira antes da conferência. Aí vim para cá, estava aqui sozinha, coloquei um som, aquela coisa, eu e o Senhor, no maior love. Na hora que eu comecei a escrever, a situação veio na minha mente, que Deus estava me confrontando. Só que a gente é tão rápido para ignorar a voz de Deus, tem hora, que eu falei assim, amém, e continuei. Eu literalmente ignorei. Não quero ouvir. No sábado nós ministramos aqui, e uma das coisas que mais me pegou depois das minhas... Vocês estão me seguindo? Ou eu estou bem confusa? Está dando para ir? Ok. Uma das coisas que eu falei aqui, que foi onde Deus me pegou, foi, muitas vezes nós entregamos coisas, mas nós não nos entregamos. Irmãs, e eu me digo que eu sou uma pessoa bem entregue, assim, eu me achava rendida, né? Assim, esparramada nos pés do Senhor, mas em uma área não. E essa área eu ainda estou aprendendo a estar. Igual a gente cantou hoje, eu ainda estou aprendendo. Porque, gente, Deus é tão misericordioso que Ele não deixou eu subir, mas depois as peças só se juntou depois da conferência, tá? E aí, uma das coisas que eu falei aqui no sábado foi, muitas vezes a gente é tão rápido para entregar coisas, né? Assim, tem coisas na nossa vida que a gente tem muita facilidade de entregar, mas existem áreas nas nossas vidas que a gente nem sabe que é tão profundo como elas são. E aí, no domingo,
pá, soltei aquela bomba, né? Naquela semana, tive até atendimento pastoral, para vocês verem o quão profundo que foi. E eu sentei ali e eu falei, o pior de tudo, pastor e pastora, eu não sinto o que eu sei que está errado, mas o meu sentimento está tão endurecido que eu nem sinto isso. E ali começou o Senhor me quebrar. E me expor. E eu comecei a pegar cada palavra lá das lâmpadas, lá de cada... O atendimento pastoral, então, foi duplo. Foi duplo? Ai, aleluia, não foi só eu? Gente, aquela semana eu acho que todo mundo passou assim. E aí eu comecei a falar com a Renata. Eu falei assim, Renata, a palavra que eu liberei foi para mim, Renata. Gente, mas vocês não estão entendendo o meu nível de choque. Porque uma coisa é você passou a pregar alguma coisa, aí depois você passa e você fala assim, nossa, o pastor pregou. Gente, foi de cara, eu não tive tempo nem... Estava quente o negócio aqui ainda, eu desci e Deus já falou assim, toma, agora trata. Porque o Senhor tem pressa. Porque o Senhor é misericordioso. Porque Ele não quer que a gente vive com coisas nas nossas vidas que não são tratadas, que pode trazer morte no meio da nossa tenda. Portas que são abertas, que podem prejudicar tudo na nossa vida, entendeu? Que acabam sendo pecados, que acabam sendo coisas que... E isso é uma questão emocional, eu vou dar uma palhinha aqui, uma questão de infância, Deus tratando comigo realmente nas coisas pequenas, porque eu já passei por tanta coisa, já fui liberta de drogas também, já fui liberta de vício, já fui liberta de tantas coisas, mas o Senhor, Ele sabe a dosagem que a gente consegue aguentar. Então, se você está passando por uma coisa hoje, saiba que está vindo na dosagem certa. O Senhor, Ele sabe que se eu passasse por isso um tempo atrás, eu não ia aguentar. Eu tive que ser moldada em várias coisas e ser entregue. Até a questão da entrega, da forma que a gente vive a nossa vida, eu precisava de estar onde eu estou hoje para poder aguentar o que viria. Porque isso está mexendo com a minha estrutura, está mexendo com quem eu sou, com a minha identidade. E é tão tremendo que Davi, ele não mede o sacrifício, ele não mede ali, ele fala, se vocês forem ler ali onde a Renata estava comentando, quando ele volta para trazer a presença de Deus de volta, que era a arca da aliança, literalmente o objeto da arca, ele começa a sacrificar a cada 6 passos. E aí ele fala, mesmo a Bíblia fala que ele estava coberto de sangue. Imagina a bagunça que foi a cada 6 passos você parar e sacrificar algo. E é isso que o Senhor está querendo de nós. A cada passo nós precisamos de calcular, nós precisamos de estar atentas, nós precisamos de entender, nós precisamos de fazer as coisas intencionalmente. Nós precisamos de trazer à memória a palavra. Porque somente através da palavra que nós vamos conseguir realmente viver a totalidade. Porque até um certo ponto você consegue ir. Mas existem lugares de intimidade e nós somos... todo mundo aqui é de casa, todo mundo é bem... Gente, nós somos um povo muito diferente. Não somos melhores. Muito pelo contrário. Conseguimos carregar marcas mais profundas, talvez até carregamos coisas mais sofridas, entendeu? Mas isso é por causa do nível de mensagem que nós carregamos. E o Senhor, Ele trabalhou comigo nesses dias, aí eu comecei a lembrar da mensagem lá da Temise, porque eu sou gente, sou carne podre. Aí eu parava e eu falava assim, Senhor, eu não posso deixar esse aqui apagar, porque o Senhor está tratando com esse aqui. Limpa esse aqui enquanto todos estão acesos, Pai. Porque é muita batalha na nossa mente também, queridas. É muita coisa, é muita dúvida. Eu que sempre batalhei com a questão de identidade, porque de pequena a minha identidade foi roubada. Não só foi roubada lá no Adão, né, e Eva, mas como infância também eu tive muitas coisas onde eu aprendi a ser quem eu sou na rua. Ou, quer dizer, quem eu era. Quem eu sou hoje em Cristo, né? Amém, aleluia. A igreja diz amém. Mas assim, na questão de desenvolvimento eu aprendi na rua. Então a minha identidade ela sempre foi uma question mark.
Então, nesse último mês, muito bombardeio, muita coisa, e eu falando, e eu expondo, e eu falando, mesmo que me custe tudo, mesmo que me custe toda a minha reputação, eu vou botar para fora. Eu vou botar para fora. E eu colocando para fora e falando, não, eu tenho que purificar na pia, eu tenho que deixar aqui tudo aceso, eu tenho que deixar ser limpada, porque precisava disso acontecer. E eu tenho certeza, sabe o quê? Tem muito mais ainda. Tem muito mais para ser tratado. Mas como foi pontual a conferência? Como tem sido pontual toda a palavra que tem sido liberada? Nós precisamos de dar um basta nas coisas que estão vindo contra a nossa mente, fazendo a gente parar. Igreja, deu, vai vir. Só quando a gente fala deu, não quer dizer que não vai vir. Vai vir. Mas nós precisamos de tomar posse da palavra. Porque está muito real e nós vamos ser indesculpáveis. Eu fui indesculpável diante da... Eu falei com a Renata, lembra que eu falei assim, Renata, a palavra que eu falei veio a mim dizendo... Foi assim, foi muito pontual, foi muito, o que eu mais choquei que foi na hora, não deu nem tempo do negócio, né, esfriar, foi muito na hora, mas isso me mostra a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque Ele não vai deixar a gente ser pego de qualquer jeito, Ele está nos protegendo. A palavra de Deus diz que não existe condenação para aqueles que estão neles. Nós estamos neles, nós todas estamos guardados nele. Mas nós precisamos de realmente viver a palavra, aquilo que tem sido liberado e tomar posse. Tomar posse. Eu quero ler com vocês aqui, aí a gente, né, não sei como é que vai ser aqui, mas eu vou deixar aqui com vocês o que eu estava meditando sobre isso tudo. E esses dias têm sido dias assim... que eu estou assim, Senhor, eu nem sei o que são exatamente esses sentimentos, mas eu coloco eles diante do Senhor, né? Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. E se você encaixar com o que eu estou falando, tem muito a ver com tudo, né? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até nós mesmos, tá, queridas? Até as situações da nossa vida. Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Muitas vezes nós tomamos posse da cruz, mas nós achamos que está faltando alguma coisa. Deus nos dará tudo que você precisa, já foi dado, já foi entregue. Você entende isso? Que tudo que você precisa já foi entregue? A diferença é eu preciso de tomar posse. Eu preciso só ir pegar, né? Ninguém... quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Então, no meio dessas semanas, até a minha própria condenação contra eu mesmo. Eu falei assim, ninguém pode me condenar, nem eu mesmo, porque muitas vezes a gente se cobra demais. A gente perde de andar, a gente crucifica Cristo todo dia quando a gente quer pagar a pena a nós mesmos. Eu preciso de me castigar por algo que eu estou vivendo. Não, você é livre em Deus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente você é livre. Isso é a palavra. Quando eu digo viver a palavra, é libertar a mente de cativeiros que nos impede de viver uma vida livre, na liberdade, não na libertinagem. Aí já é outra coisa. Mas se você é livre, se você está vivendo livre do pecado, irmãs, eu tive que falar assim, tá, eu expus, está aqui a minha lepra, mas eu vou continuar. Porque eu sei que o Senhor está limpando essa parte aqui, mas existem as outras áreas que ainda estão acesas. Esse não é meu fim. Amém? Aí tá. O que nos separará do amor de Cristo? Será as aflições? O que tem te separado do amor de Cristo? São as aflições da sua vida? Que tem feito você se esfriar? São as calamidades? As perseguições? É a fome? É a miséria? O perigo ou a ameaça de morte? O que tem te separado do amor de Cristo? Como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte
todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo, o nosso Senhor. Então não importa o que você está passando, você precisa de se perguntar hoje: o que tem me separado desse amor? O que tem me confrontado que muitas vezes faz eu questionar quem eu sou em Deus? Coloque isso no altar do holocausto. Coloque isso como sacrifício diante do Senhor. Porque aí você vai poder continuar caminhando, sabendo que o sacrifício, ele é diário. Vai ser todo dia, né? Amém. E eu quero trazer isso à atenção de todos vocês que estão aqui. Porque tem vezes que a gente escuta frases na igreja, ou de algum pregador, ou de alguém, que aquilo vai ficando meio que parece que é repetitivo, não é? Mas quando Deus está falando alguma coisa, é porque Ele está querendo mostrar que é simples. E às vezes a gente complica algo. E eu também, olha só como é similar essa questão de você trazer à memória a palavra. Eu quero só deixar assim, uma parte desse versículo que está em Tiago. Na verdade, eu aconselho vocês a ler Tiago 1 inteiro, porque ele fala muito sobre a questão do Espírito Santo e da gente estar agindo através da palavra. Olha só. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Só esse versículo dava para a gente meditar assim nele, você passar horas e horas meditando nele. Porque a gente vem aqui para a igreja, a gente escuta palavras. Vamos focar então só na conferência das mulheres. Olha aqui, todas nós trouxemos uma palavra que fala profundamente ao nosso coração e ao nosso espírito. E assim como a Raquel está testemunhando aqui, gente, eu acho que eu falei isso no dia, né? Não existe coincidência com o Espírito Santo. Eu já tinha meses, igual eu acho que ela falou semanas, dias, eu já estava há meses passando por algo e numa luta assim muito grande, e a Renata fala para mim que eu ia falar sobre a questão do candelabro que diz respeito à alma. Aí eu tô lá, Deus, eu vou falar sobre a alma enquanto, né, é aquela coisa, né, olha para mim, Senhor. Como que eu vou falar sobre a alma curada se eu estou buscando algo? E eu também, sim, vou compartilhar algo também sem dar muitos detalhes, porque é algo em desenvolvimento, andamento, porém, fiquem com algo na mente. Quando Deus começa a fazer algo, Ele não te para, viu? Ele não manda você parar e ficar esperando acontecer para você seguir em frente. Isso é muito, às vezes, difícil falar, vamos dizer assim, para mim, que considero igual a Raquel, eu estou há muito tempo caminhando com Deus, eu sei que muitas de vocês aqui podem se encontrar nesse mesmo lugar, só que existe algo que Deus quer da gente, que Ele quer nos dar a plenitude. Só que, para isso acontecer, precisa coisas também acontecer na nossa vida. A começar pela nossa alma. Isso é muito conectado. A questão de você ser curada na alma com a questão de você viver a plenitude do Espírito. Porque não tem como uma coisa com a outra. Até essa semana, eu tive uma revelação, eu até cheguei no pastor, na quarta-feira, que ele falou algo similar, eu cheguei nele, você falou a minha revelação, Deus me deu uma revelação e você está compartilhando. E eu estava pensando assim, Deus, ok, eu entendo que nós precisamos ser trabalhados, a gente precisa ser curado, a nossa alma precisa ser liberta de muitas coisas, só que tem coisas que parece que eu peço e o Espírito Santo não faz. Como que pode ser isso? Como que pode ser isso? Você, né? Eu sou cristã, né? Eu estou na igreja, eu estou pedindo. Por que o Espírito Santo não faz? E meditando nisso, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Ele falou assim: eu estou em todos os lugares onde a doença eu trago cura, onde há uma pessoa possuída por demônios, eu trago libertação. Só que tem um lugar que eu não habito,
que é onde está o pecado. Então, onde o pecado está, primeiro ele tem que sair, e aí sim eu posso habitar naquele lugar. E aí você pensa, né, nossa, 20 anos, né, na igreja, Deus está falando que onde tem pecado, ele não habita, e onde que está esse pecado? Muitas das vezes a gente acha que por estar na igreja há muito tempo, a gente pode trocar o nome de certas coisas. Às vezes você acha que trocar o nome de um sentimento, ai não, eu só estou com uma mágoazinha, isso não é pecado. Às vezes você acha que eu estou sentindo certa coisa, mas isso é algo passageiro, é só porque me aconteceu isso. Só que Deus chama muitas coisas de pecado que a gente está tentando tampar. E foi isso exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu estava passando uma situação que eu estava sentindo, era como se fosse uma mistura, essa é a minha descrição, tá? Porque a gente gosta de fazer isso. Era uma mistura de tristeza com raiva. E essa era a minha justificativa para Deus. Nossa, Deus, eu estou sentindo isso, eu estou agindo assim porque eu estou triste e porque eu estou com raiva. E era essa a minha justificativa perante a Deus na minha oração. E um dia, durante a minha oração, o Espírito Santo falou comigo assim, o que você está sentindo não é tristeza misturada com raiva, o que você está sentindo é ressentimento. Isso é uma raiz de amargura. E isso eu chamo de pecado. E isso ali me confrontou profundamente. Vocês não têm noção do quanto isso veio, né, como uma flecha assim no meu coração. E eu confesso que eu fiquei por mais ou menos, eu acho que eu fiquei quase uma semana sem conseguir orar. Eu não conseguia orar, porque eu chegava perante a Deus, né, tentava aquele momento ali e vinha aquela dificuldade, sabe aquela dificuldade de confessar o seu pecado? Isso é muito difícil, você chegar a Deus e confessar o pecado, uma vez que Ele chamou aquele sentimento que você acha que é algo e Ele chama de pecado, foi muito difícil. Aí eu lembro que eu também, né, aí dei a palavra aqui, Deus, estou falando de alma enquanto eu estou aqui, né, Senhor. Também cheguei, falei, não, eu preciso de um atendimento, eu preciso falar com o pastor. E aí ele pegou, eu lembro que eu falei da mesma maneira que eu estou falando aqui com vocês, mas é óbvio que eu falei assim, mais detalhes, né, com meu pai pastor, mas falei com mais detalhes, e ele falou assim para mim, você sabe que agora, nesse momento, o que você está fazendo é o que traz a libertação, que é a confissão de pecado? Confessar. Eu sei que a gente tem muita tendência de, eu não quero confessar, não quero falar nada. A gente, ok, você não tem que falar segredos, mas eu quero, tipo assim, falar outra coisa. A gente, nós cristãos, mulheres, a gente tem que ser um livro aberto, um livro que pode ser lido, não um diário secreto. Porque exato, porque se você é um diário cheio de segredos, significa que você está andando em escuridão ainda. Não que você vai contar seu profundo segredo da sua alma ali, não isso. Mas nós temos que ser um livro que você pode apresentar a alguém. Olha aqui, essa é a minha vida, você pode ler. Não há algo que você quer esconder. Isso foi o que eu ministrei também sobre a questão da luz. Então, onde entra a luz, não pode haver trevas. Então, se a gente está guardando coisas que ainda estão em trevas, é porque o pecado está habitando ali. Então, confessei e tal, falei, ok, e agora? Porque, às vezes, essa é muita dificuldade. Ok, eu escutei a palavra, eu escutei uma direção, mas e o que eu faço agora? Às vezes, a gente complica, porque é tão simples. O Espírito Santo, quando você se coloca nesse lugar, você se coloca disposto, não, confessei, eu quero mudar, ele simplesmente vai te dando os passos. E aí, o que eu ouvi, né, o que o Espírito Santo falou comigo a raiz de amargura, ela só é curada com perdão. E, às vezes, né, a dificuldade não é o perdão, às vezes não é só você chegar na pessoa, nossa, me perdoa por isso e tal. Não, é você liberar o perdão. E quando você não consegue, eu sou prova hoje que o Espírito Santo, ele sim te ajuda, de você chegar, Senhor, me ajuda a perdoar, então. Perdoar, às vezes, não é nem algo que a pessoa fez, porque, às vezes, a gente vive em confusão tão grande que sempre é algo que a pessoa fez e não o que a gente sentiu que a pessoa fez ou não. Então, assim, ele vem, limpa aquele espírito de confusão, tira toda aquela confusão, te ajuda a perdoar e, às vezes, cura, na verdade, da expectativa que você criou. E quando às vezes a gente tem
tantas expectativas em coisas, em pessoas, em situações, enquanto o Espírito Santo não quer isso. A nossa expectativa ela tem que diminuir, porque enquanto a nossa expectativa diminui, a nossa fé aumenta. Porque a gente começa a ser movido de uma maneira não de como a nossa carne deseja, mas sim de como o nosso espírito nos conduz. E só mais uma coisa, e eu já vou finalizar. Eu falei uma outra coisa com o pastor, e ele falou assim, é exatamente dessa maneira que você tem que viver. E eu achando que eu estava vivendo errado. Que eu falei assim, nossa, pastor, tem hora que eu acho que a gente se acha, meu Deus. Que eu falei assim, nossa, pastor, eu me acho que eu tenho tanto conhecimento. Eu acho que eu sei tanta coisa. Mas calma aí, vou chegar lá, tá, gente? A humildade está chegando. Eu acho que eu sei tanta coisa, mas parece que essas coisas que eu sei no meu espírito tá à frente da minha carne com a minha alma. Ele falou, there you go. Tem que ser o nosso espírito arrastando a nossa carne, a nossa alma junta. Não o contrário. A nossa alma e a nossa carne arrastando o nosso espírito. Amém? Rapaz. Estou aqui, né, olhando, vendo aqui. Estou aqui olhando, falando, meu Deus, aqui, se não fosse Jesus ter nos encontrado, né, é uma caverna de Adulão. Se contarmos os nossos testemunhos completos. É assim, terrível, se não tivéssemos encontrado Jesus. Então, assim, há esperança para todos. Estou aqui, vou tentar, né, conectar tudo, porque assim tá vários fios desencapados, que assim como a Temis, em vários meses Deus tem falado comigo, mas me entregado como se fosse peças do quebra-cabeça, e que ali no domingo, no último dia da conferência, ele veio assim e clareou tudo, me mostrou, né, tudo completo. E ainda continua falando que até na quarta-feira ainda, e está vindo sempre na mesma linha, Deus, assim, o que está gritando, o que está latejando no meu coração. É sobre a bondade de Deus, né, que através de Jesus, Ele nos conectou de volta, né? Esse amor escandaloso, porque olha para vocês verem, lá as mulheres lá, né, fora do templo, e tinha outras pessoas fora do templo. Isso, assim, nossa, eu achei tão glorioso. Ali elas não podiam entrar. Tinha as pessoas certas, selecionadas para entrar, que eram os sacerdotes, né? E Jesus vem e ele rasga o véu. E hoje não há quem nos possa tirar dessa presença, desse lugar. Até mesmo tantas pessoas ali pagaram pela negligência de outros e perderam a arca, perderam a presença. Hoje ninguém mais pode arrancar de nós a presença, porque ela está dentro de nós. E eu achei isso tão glorioso, eu achei isso tão lindo. Eu falei, meu Deus, obrigada por esse amor. E o único que pode tirar essa presença é o pecado. Somos nós não termos verdadeiramente fome e sede dele, né? E isso pode tirar. E tantas vezes, né, nós como seres humanos, nós temos mania de colocar culpa em pessoas, em dores, mas Jesus nos faz indesculpáveis, porque ele rasgou o véu. Agora eu não preciso de alguém para ir lá e fazer o sacrifício para mim e buscar a presença. Sou eu e Deus, é no meu íntimo. E outra coisa que está assim queimando no meu coração é a importância da presença. É o amor verdadeiro, a verdadeira fome e sede pela presença, que é isso que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. É isso que nos faz permanecer. E eu vejo, assim, igual Davi, foi isso que fez ele permanecer. É isso que impedia ele de pecar, e isso que impedia ele, que fazia com que ele se arrependesse quando pecava. Não era por medo, mas era por amor, por ter entendido a preciosidade da presença. E tantas vezes nós amamos mais o prédio, não o prédio, né? A estrutura do que a presença. E aí a gente pode falar, o prédio, não só o prédio, mas ministérios, coisas, tudo, muitas vezes nós colocamos no lugar da presença. E é tão sutil quando a gente aprende a caminhar, porque vira uma religiosidade. E muitas pessoas têm, a gente muitas vezes coloca no extremo, né?
acha assim e coloca a religiosidade como porque vai na igreja todo dia. Não, isso não é religiosidade. Porque eu não preciso tirar um tempo de oração e leitura bíblica, porque eu já falo com Deus o dia inteiro. Não, o meu tempo ali de intimidade com Deus e leitura, isso não é religiosidade. O que é religiosidade é eu fazer tudo isso, fazer virar um ritual, sem o propósito certo, sem a motivação certa do meu coração. Porque sim, é vital para a nossa vida espiritual, o nosso secreto com Jesus. E mesmo quando você não tiver sede e fome, você pode ir a Ele e pedir. E uma coisa assim que a Temises ministrou aqui no dia da conferência, e que assim, mexeu demais comigo, porque assim, a gente tem a mania de nos enganar, né? E por um ato de religiosidade, coloca uma capa de religiosidade diante de Deus, porque aos homens a gente pode enganar. Mas a Deus não, Ele conhece. Antes que o pensamento viesse à minha mente, Ele já conhece. E ali, muitas vezes, a pessoa, muitas vezes, fala alguma coisa e você acha um absurdo, mas muitas vezes é aquilo que você pensa. E é aquilo que você sente. E assim, a Temise falou assim, que a oração dela tinha sido: Deus, eu cansei de ser eu mesma, eu não quero ser. E eu falei, gente, é isso que eu preciso. E ali eu comecei a orar: Deus, eu cansei de ser eu mesma. Porque eu estava sentindo uma fome, uma sede, e eu falava, gente, mas Jesus é a fonte de vida. Se de mim vai jorrar uma fonte de água, por que eu ainda tenho sede? Jesus diz que aqueles que vão a Ele e bebem dele nunca mais terão sede, porque Ele é uma fonte inesgotável. Por que eu ainda continuo tendo sede? E o Espírito Santo foi me levando ao lugar de parar e refletir. Porque a gente também tem o costume de colocar no automático, é muita coisa para fazer, muita coisa, e buscar distrações quando a gente está cansado. Não, só quero me distrair. E chega um nível que você está em Deus que não pode haver distrações. Porque o inimigo, ele não descansa. Ele vem, enquanto você está distraído, ele continua trabalhando. Então eu não posso estar distraída. Nós não estamos em um tempo em estarmos distraídas. Então o Espírito Santo começou a me chamar a atenção a respeito disso, de estar conectada no Espírito, em todo o tempo, e tentando entender aquilo que o Espírito Santo estava me mostrando, porque ele fala. Só que muitas vezes nós estamos tão distraídas que nós não escutamos e não discernimos a voz. Qual a voz que está falando? São muitas vozes. E eu tinha vários sentimentos, desde sempre, e em épocas específicas, vinha até mesmo o vento frio do outono, me trazia uma angústia. E o pastor falou algo interessante, eu comentei isso com ele, ele falou assim, olha, existem ciclos que vão se repetindo, e existem os sinais. Se você se isso te traz uma angústia, você precisa de libertação em alguma coisa. E aí eu nunca tinha pensado parado para refletir, porque parece óbvio, mas muitas vezes até o óbvio a gente não para refletir, né? Como dizem, o óbvio precisa ser dito. E aí eu comecei a analisar, por que eu estou sentindo isso? Aí vinha aquele pensamento, por que eu estou sentindo isso de novo? E eu fui clamando, Espírito Santo, porque só Ele pode entrar na nossa alma. Existem lugares que nem nós mesmos sabemos e homens não podem acessar, somente o Espírito Santo. E eu fui clamando, Espírito Santo, me dá a revelação, porque eu quero ser curada. Eu não quero que haja impedimentos para que o Senhor flua na minha vida. Então me revela. E Ele veio me revelando. E você sabe que onde eu disse da religiosidade, que é fácil, porque se você quer e pede a coisa certa, mas com motivação errada, continua sendo errado. Se eu faço como eu quero, não como Deus mandou, é errado. E muitas vezes nós aprendemos como fazer e fazemos sem a presença e vem o fogo estranho. Porque a gente aprendeu como fazer, mas estamos fazendo sem a presença. E o Espírito Santo, ele é tão lindo que ele vem com quando ele vem te perguntando algo, é como se aquela pergunta ela já te despisse com a resposta, tipo assim, olha aí o seu interior. E certo dia eu estava clamando, Espírito Santo, eu quero sabedoria. Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria. Ele perguntou, por que você quer sabedoria? E naquela pergunta dele, veio me despindo e mostrando a verdadeira intenção do meu coração. E olha só, a sabedoria, Deus manda a gente pedir.
Mas qual que é a motivação? Por que eu quero sabedoria? E como eu disse, ainda sentindo uma fome, uma sede, eu falei, Deus, eu quero mais. E aí eu ministro nos cafés para as mulheres. E a minha oração durante muito tempo era, Deus me dá a palavra, me dá a palavra. E olha só, o meu medo era, porque eu não queria falar heresia, não queria falar de mim mesmo. Olha só, olha, isso é muito interessante. Mas a intenção verdadeira era eu saber falar. E Deus ia me confrontando, Ele me dava a palavra nos 45 do segundo tempo. Eu acho que por misericórdia das mulheres. E eu falava, Deus, eu desesperada. Foi até que Deus aqui no domingo, e eu já estava ali, Deus me mostrando. E no domingo ali, durante o louvor ali, no final, né, da velha tenda, e o Espírito Santo falou assim, me mostrou em um lugar, antes de ministério, antes de qualquer coisa, eu estirada no chão, só buscando a presença, só adorando, não pedindo nada, só adorando a presença. E o Espírito Santo falou claramente comigo, foi nesse lugar que eu te encontrei. É nesse lugar de adoração que eu me derramo sobre você. É neste lugar. Só que, e aí eu entendi que por uma religiosidade, eu me perdi no contexto e eu estava pulando a parte da adoração. E eu estava buscando a palavra somente para me sentir sábia ao falar, para falar bonito. Não de não ser confrontado, assim, porque de verdade, se Deus mandar, é igual Isaías e Jeremias. Eu falo, não tem problema. Mas a motivação estava errada. Porque eu queria parecer sábia, porque eu queria falar bonito. E não é sobre isso. A motivação tem que ser Cristo. Quando eu buscava Ele, somente porque Ele me derramava. E assim eu transbordava. E aqui, onde eu disse que até ele ainda está falando, na quarta-feira, quando eu escutei a ministração do pastor, o Espírito Santo me mostrou que Ele é a fonte. Por tanto tempo, eu busquei outras fontes, cisternas rachadas. Por isso eu ainda tinha sede, porque eu não buscava a fonte verdadeira. Por isso, olha, eu já tive falta de tantas coisas na minha vida, mas hoje eu posso dizer que o que eu mais preciso é da presença, é de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. E esse relacionamento verdadeiro, ele se dá no íntimo do seu quarto, sem que ninguém te veja. É só você e Jesus. É nesse lugar. Uau, vou conectar tudo aqui, igual a Andriele falou. Tá um monte de nuvenzinhas na minha cabeça, mas quando a pastora falou assim, eu quero que vocês dão um testemunho, eu falei assim, meu Deus, mas está acontecendo tanta coisa que eu não sei nem por onde começa, porque quando ela falou para trazer sobre o altar do incenso e tudo mais, eu falei, meu Deus, eu, uma pessoa que tive tanto problema com oração na minha vida, vou falar de oração e adoração, mas é aí que Deus trabalha, né? E logo após as ministrações, o que a Raquel ministrou aqui foi assim, muito forte para mim, foi a questão da entrega. Logo após, uma semana mais ou menos, depois da conferência, eu escutei audível o Espírito Santo falar, você não morreu ainda. E eu parei, eu falei, como que eu não morri? Né? A gente pensa assim, nossa, tem tanto tempo que eu estou convertida, né? E o Senhor foi trazendo tanta coisa à minha memória que no batismo, a gente morre para nós mesmos. Só que ali é o primeiro passo. Então, por isso que o Senhor fala que é um caminhar com Ele. Então, enquanto a gente caminha, a gente sacrifica. Enquanto a gente vai, o Senhor vai tirando os carrapichos, as coisas que vai ficando para trás. Porque muita gente acha assim, eu me batizei, eu sou cristão há tantos anos. Você sempre vai ter alguma coisa dentro de você para morrer. Todas as vezes que o Senhor falava isso comigo, eu falava assim, mas eu já entreguei isso, sabe? E Ele falou, mas e isso? Então, Ele me mostrava outras coisas. É muito fácil nós entregarmos algo que é externo. Igual a gente deixa de beber, a gente deixa as drogas, a gente deixa aquela parte externa, não, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. E quando a pastora até falou para eu vir ministrar, eu falei assim, meu Deus, Senhor, tem tanta coisa ainda em mim que precisa ser tratada, mas é o que a Temis falou, Deus não para você para fazer a obra dele não para. A gente só é um canal onde ele vai fluir.
através de nós. E aí Deus começou a tratar tanta coisa antiga, e o Senhor falou assim, eu vou te usar, mas como Isaías, eu vou te purificar. Eu vou trazer brasas vivas do altar e vou purificar. E nesse processo, né, quando o Espírito Santo falou para mim essa semana que eu não tinha morrido, Jesus, eu falei assim, Senhor, não morri mesmo não, eu preciso morrer mais. Porque eu fui meditar muito no que Paulo fala. Paulo, ele foi alguém que literalmente deixou todas as coisas para ganhar Cristo. E eu tenho meditado tanto nisso, eu falava, Senhor, eu quero deixar tudo, eu largo tudo para ganhar Cristo. E tudo não é externo, tudo é uma mágoa, tudo é o orgulho, porque eu fui uma pessoa que sofria a minha vida toda com orgulho, dentro do casamento, enfim. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu conseguia fazer para os outros, mas eu não conseguia receber de volta. E o Senhor foi tratando isso dentro de mim e falou, isso é orgulho disfarçado de bondade, porque a gente só coloca algo assim, ah, não, tá tudo bem. É uma bondade fingida. E quando eu fui confrontada, o Senhor foi me levando ao que Paulo falava. Eu largo tudo para ganhar a Cristo e pelo conhecimento de Cristo. Eu só vou ler essa passagem de Colossenses 3, que falam, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos, cobiça. Paulo fala isso para um povo que já era cristão. Então, não foi um povo novo convertido. Não foi um povo que tinha acabado de se batizar. Não, era um povo que já estava na caminhada. E mesmo assim, tinham coisas a ser tratadas. E eu me parei e me peguei nesse lugar. Eu falei, Senhor, o Senhor já me tratou tanto, eu já fui curada em tantas áreas. E eu vejo que ainda tem muito mais para o Senhor vir e tratar. E outra coisa que vem do orgulho é nós não sabemos receber o perdão de Deus. Porque o perdão, o arrependimento genuíno, o perdão é instantâneo. E por que eu não conseguia receber esse amor, esse perdão do Senhor? Igual a Temis falou, quando eu ouvi que eu não tinha morrido, eu fiquei com raiva de Deus. Eu falei, Deus, como que eu não morri? Eu estou aqui me entregando todo dia, eu estou aqui literalmente deixando incenso puro. E o Senhor falou, não tem algo puro ainda. Tem algo que precisa ser tratado. E o Senhor, quando a luz chega, a treva tem que sair. É como se fosse uma casa, você chega com uma lâmpada, não tem como do escuro, não tem que ter como do escuro. Então, é a gente expor isso e a gente ter a disponibilidade de expor, porque o orgulho também não deixa a gente expor, não deixa que a luz trate. E eu consegui, eu falava assim, Senhor, me ajuda, porque nem o desejo de adorar a Deus vem de nós mesmos. Então eu falei, Senhor, me ajuda com esse desejo, me ajuda a realmente ter um coração quebrantado. E parando para pensar aquilo que Apocalipse fala, aquele que ainda está no pecado, continue no pecado. Aquele que está santificando, que santifique mais. E nós somos esse povo que está nos purificando. É o que a gente está falando. A gente tem coisas a ser trabalhadas, mas a gente tem um entendimento, uma disposição de ser verdadeiramente transformada. E é pura graça, porque o Senhor vem buscar uma igreja adornada, santa. E igual eu falei aqui na conferência, santo não é aquele que, nossa, uau, é aquele que está disponível aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer tratar, porque acho que até Jesus voltar, todas nós teremos algo a ser trabalhado pelo Senhor. E isso que o Espírito Santo tem trabalhado em mim, e todos os dias, não importa. Eu tenho 10 anos de crente, você precisa morrer todos os dias. Paulo fala em 2 Coríntios 4, né, que somos um tesouro em vaso de barro. A gente só carrega a glória. A gente não tem que entender que nós só somos um canal. Deus precisa vir, nos tratar, e através dessa cura, a gente transbordar daquilo que Deus faz em nós. Estar aqui presente. Eu estou chorando já, e é normal. Eu estou desde o começo pedindo para o Senhor, Senhor, me ajuda a segurar. Mas eu vou falar para vocês, um dia eu não entendia por que eu chorava tanto, né? Eu tive muitos motivos ruins para chorar, muitos. E um dia o meu choro, ele se cessou, e eu não conseguia chorar, nem vendo uma pessoa sofrendo. Quando a presença do Senhor, ela começou a me alcançar, eu voltei a chorar, e até hoje eu não consigo mais parar. Porque quando a presença do Senhor, ela é real, queridos,
É um privilégio, enquanto muitos estão querendo a presença. Nós estamos aqui sendo transbordadas. Nós estamos aqui recebendo do Senhor, né? Como um canudo, como realmente um canal. E a palavra, exatamente como aconteceu com as meninas, também aconteceu comigo, porque a palavra, logo depois da conferência, ela veio constantemente me confrontando. No mesmo dia, e eu comecei a questionar o Senhor. Senhor, o que tem dentro do meu coração é hipocrisia, Senhor. Como eu posso falar de algo, Senhor, que ainda precisa mudar em mim? Não é hipocrisia. E o Espírito Santo de Deus veio ao meu coração falando: o canal recebe primeiro, mas a água ela vai chegar, né? E o Senhor, ele veio falando muito no meu coração. Eu falei sobre a mesa dos pães. E os pães, eu nunca pensei que representasse tanto na minha vida e em tudo que o Senhor já fez, né? O tempo para o Senhor, ele é muito relativo, e às vezes Deus nos leva em um lugar tão distante. E assim que eu comecei a ver o que significava os pães, a mesa dos pães, que significava ali os 12 pães, as 12 tribos, a provisão do Senhor, né? Aquela provisão que vinha ali sobre o povo dele, o maná que descia do céu, representando aquele que viria como a provisão dos altos céus. O Senhor sempre foi a provisão na minha vida. E o Espírito Santo de Deus me levou a lembrar uma situação que me aconteceu bem na infância. Houve muitas. Hoje eu não falo mais tanto de coisas tristes, porque o Senhor já veio me possibilitando novamente a falar, para confessar e para permitir que a cura viesse. Mas às vezes o Senhor nos leva a coisas específicas, e eu me recordei, eu tinha apenas 5 anos de idade, quase 6, a minha mãe viúva, com 3 filhas. Logo depois ela encontrou um relacionamento. E ela começou a se relacionar, e havia esse rapaz que minha mãe havia conhecido. E todas as manhãs ele chegava em casa e trazia pão. A gente é de uma família muito simples, passamos muitas dificuldades. Um dia minha mãe terminou esse relacionamento. E uma semana não chegava pão em casa. E eu fiquei triste lembrando, poxa vida, aquilo ali para mim representava a provisão. Falei: Deus, por que o Senhor me fez lembrar disso? O tempo foi passando, eu aprendi a lutar e a guerrear por muitas coisas, né? Vindo de muitas situações difíceis. Só que eu não aprendi a depender do Senhor. A palavra ensina: o pão veio dos céus. O seu povo ainda assim não entendeu que o pão era o próprio pão da vida. Ele era o único altar, ele era o único Deus. Assim como aquele povo, quando Moisés subiu o monte, pensou: a gente está sozinho, né? Vamos fazer um bezerro. Eu pensei: eu vou trabalhar muito, eu vou estudar, eu vou ser alguém, eu vou conseguir chegar em algum lugar. Com as piores motivações. Eu sabia que Deus existia, mas no meu coração existia um Deus que a gente servia por mais medo, sem entender o que é temor. Como é bom temer ao Senhor. Como é bom andar nos teus caminhos. Eu não aprendi o que era temer ao Senhor, eu o servi por medo. E hoje eu entendo que o Senhor tem prazer de ser a minha provisão. Não é sobre o que nós temos a capacidade de alcançar com os nossos recursos. Quantas vezes eu me enganei achando é Deus que está mandando. Quando eu não via a provisão e falava: e agora? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Se eu não fizer, não virá. E aí me aconteceu que assim que eu cheguei na América, eu cheguei, pisei neste lugar e falei assim: bom, eu tenho alguns recursos, eu tenho esse dinheiro, eu tenho esse recurso, eu tenho esse recurso. Quando eu perdi o avião, que eu sabia que eu não ia mais voltar, queridos, todos esses recursos desapareceram. A minha condição sumiu e eu falei: e agora? Não conseguia retirar aquilo, e o Senhor veio falando para mim: agora você vai ter que depender, né? Assim como vem a dor de cabeça, a primeira coisa que a gente procura é um analgésico.
Assim como a gente se acostuma a viver no automático, porque eu preciso fazer, porque eu preciso conquistar, porque se eu não trabalhar o pão não chega. Deus ajuda quem cedo madruga. Se eu não fizer, mas a fé sem as obras é morta, e muita justificativa de crente que não quer depender. Assim como aqueles não queriam depender de algo que eles ainda não estavam vendo. Moisés subiu, o que eles tinham? Um bezerro. Muitas vezes você acha que você não é um idólatra, você não tem um santo na sua casa feito de pau, de pedra, mas muitas vezes a nossa idolatria é a minha condição de fazer, esse é o meu altar. Muitas vezes a nossa idolatria, ela está disfarçada e escondida, e essa é a pior. Desde o início, Deus levou um povo para o Egito para ver o que estava no coração dele. E aquele coração foi derramado, e constantemente o Senhor também nos leva para o Egito muitas vezes. Nos leva para o deserto, na verdade. Nos leva para o deserto para provar o nosso coração, para ver o que está dentro. Muitas vezes estamos passando por dificuldades, queridos, e não é para matar a gente. Muito pelo contrário, é para que o nosso coração seja revelado até para nós mesmos, porque muitas vezes estamos pensando, não, está tudo certo comigo, que nem um fariseu que sobe e fala, eu sou bonzinho, eu dou todos os dízimos, aparentemente está tudo bem, mas por dentro, como sepulcro caiado, por fora, tudo está politicamente correto, eu estou fazendo tudo bonitinho, e o nosso coração, o que tem dentro, qual é o altar, como está esse altar? Quais são os deuses que estão nesse altar? Como está o altar do nosso coração? Nós estamos queimando incenso apenas para o Deus vivo? Nós estamos queimando o sacrifício para o único Deus? Ou será que a gente também não está sendo, assim como aquele povo, provado muitas vezes no silêncio? Aonde está Deus? Às vezes parece que a gente está só. Às vezes parece que não chega. E o que a gente vai fazer nesse momento? Nós vamos fazer um bezerro? Pois assim o Senhor me encontrou. Mesmo conhecendo e por fora tudo muito bonito. Fazendo um bezerro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo buscando uma segurança falsa. Essa é a pior segurança que nós podemos ter. O pão veio para dizer que Ele era a provisão. O Senhor Jesus continua provendo. O Senhor desenhou para nós com tanto amor. Ele deixou tudo manifesto. É assim que vai ser. Ele manifestou tudo ali. Hoje não temos mais sacrifício que se pode ver, que se pode matar e oferecer no altar. Mas a verdade é que eu estou ouvindo cada uma delas e já vem no meu coração. Então eu sei, Senhor, a cada 6 passos eu preciso sacrificar. A cada 6 passos eu preciso sacrificar. E é assim hoje, na nossa mente, vem um ataque. Senhor, eu estou diante de Ti, ó Deus, sacrifica. Vem um pensamento carnal, mais um passo, sacrifica. Essa é a minha carne, a sua alma está dominando, não é o seu espírito que está na frente. Sacrifica. E assim até Jesus voltar. Uma obra que realmente não é para que a glória esteja sobre a obra, mas é verdadeiramente tesouro de barro. Eu louvo a Deus quando eu cheguei aqui e ouvia, nós somos só um vaso de barro, carregando um tesouro. Falei, glória a Deus, eu não tenho que ser perfeita, porque foi só isso que eu busquei, esperando expectativas de pessoa adoecendo a alma. Gente, não vale a pena. O nosso Senhor está nos vendo, isso nos basta. Eu não preciso, queridas. Às vezes eu saio de casa hoje, eu olho, muitas vezes vocês me veem aqui sem maquiagem. Tem dias que Deus já viu e já falou, nem vou deixar ela lembrar da maquiagem, senão vai virar um estrago. E assim eu venho e aqui eu me derramo. E não consigo ficar sem chorar, não é porque eu estou triste, alguém já veio me perguntar se estava. Eu preciso chorar na presença, porque o Senhor hoje me fez entender que eu não preciso viver sofrendo por emoções, viver sofrendo porque há uma ferida, porque a vida foi difícil, porque isso me aconteceu, porque não me aconteceu.
Não há coisa melhor que chorar na presença do Senhor, queridos. E hoje eu me alegro chorando. E louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui e pelo testemunho de cada uma. Até Mises falava, eu falava, não recebi essa palavra. Daqui a pouco veio a outra, eu falei, não, veio também. E cada uma veio derramando. E já faz um mês que nós em casa, até a Ana, vamos mãe, ali a Arca da Aliança, todo mundo já sabe que nós começamos a ver e assistir. E isso se derramou sobre a nossa casa e a graça do Senhor vindo junto. É um privilégio, gente. Som. Amém, glória a Deus. Na verdade, vocês estão ouvindo? Quem conhece o Jeremias sabe que existe um profeta chorão. Ele era tão chorão que tem as lamentações de Jeremias, de tanto que ele chorava. Essas coisas não se explicam. Essas coisas os especialistas de plantão não conseguem explicar. Não, né? Glória. Pode falar. Nem tão pouco quando o Senhor mudou o nosso endereço, né? Assim que eu cheguei naquele lugar, 303 Jeremias. Eu tinha muita dificuldade, logo depois o Senhor veio tanto falando comigo, Lamentações de Jeremias. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver, Jesus? Onde o Senhor me fez morar? Glória a Deus. É a rua. Yes. Glória a Deus. A Bia só vai contar um testemunho que é muito importante vocês entenderem que sim, Deus ouve orações. E aí eu já vou encerrar, vocês calmam, não vão embora, nós temos um momento de comunhão também. Eu esqueci de mencionar algo importante daquilo que eu ministrei, que foi sobre o incenso, que são orações, né? E eu mesma li um texto que está em Salmo 141, que Deus ouve as nossas orações. E, aquele versículo falou muito ao meu coração, mas eu me peguei pensando essa semana. Irmãs, eu venho de uma família que não é cristã, são de religiões africanas, e, irmãs, são mais ou menos 4 anos orando pela conversão da minha família. São 4 anos me derramando nesse altar, muitas das vezes colocando o nome das pessoas, e principalmente pela conversão da minha mãe. Foram 4 anos orando, clamando, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor abalou todas as estruturas. Quando eu menos esperei, e eu vi a minha mãe aceitando a Jesus. E hoje ela não perde um culto. Às vezes ela não vai por questões de clima e tal, mas eu vejo a fome que ela tá. Eu creio que ela vai contar esse testemunho um dia, mas ela foi alcançada. E eu falei para a pastora essa semana, eu falei, meu Deus, você tem noção que foram 4 anos orando? E não é no meu tempo. E assim foi com o meu irmão também. Eu passei 2 anos orando por ele, tem quase 2 anos que ele aceitou Jesus também. Então, assim, não somos nós, mas é o poder que o Senhor libera, sabe? É o clamor. Quando Moisés clama no monte por um povo que estava perecendo, Moisés falou, se lembra do teu povo, é o teu povo, imagina seu nome, Deus. E era eu clamando, Deus tem misericórdia, e Ele faz. Então, assim, eu vivi e comprovei que o Senhor responde às nossas orações. Glória a Deus, glória a Deus. E para encerrar, eu quero encerrar com um versículo 2, na verdade, que eu acho maravilhoso. E é algo que eu sempre falo para as pessoas. Por isso que é muito importante nós colocarmos a nossa confiança em algo realmente que é firme. A Bíblia fala em Tiago, se você estiver enfermo, para que você busque os presbíteros da igreja. Existe um sacerdócio que está em movimento e diz para confessar os pecados uns aos outros. E é através da confissão que os pecados são perdoados. O problema dessa geração é o pecado. Não tem como atribuir a tantas outras coisas, querendo colocar nome de tantas outras coisas, sendo que a origem é o pecado. E como a Temise mencionou, é uma verdade, a gente é muito especialista em esconder as nossas verdadeiras intenções. Quando nós vamos buscar um especialista para
derramarmos as nossas lamentações, nós não sabemos nem nós nos sondarmos. Até os nossos diagnósticos em relação a um outro homem, um outro especialista, são mentirosos. Então não tem como eu dizer que eu estou indo buscar algo baseado de uma revelação humana. Por isso que Tiago, ele aconselha a buscar os presbíteros da igreja, a confessar os pecados uns aos outros, para que sejais curados. O segredo está na Bíblia. O segredo está na palavra. O que os homens estão tentando buscar, a igreja já tem. A igreja já tem a resposta. E olha que tremendo esse versículo, e é o que eu quero deixar para você saber que nem você sabe fazer o seu diagnóstico. Porque você pode dizer, porque na minha infância eu fiz isso, e todos nós sofremos, todos nós sim fomos marcados pelas dores. Mas até o que foi implantado em nós veio como uma mentira. Por isso que precisamos do Espírito Santo. E olha o que a Bíblia fala em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações. Ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O único que pode entrar no coração e realmente fazer uma avaliação correta é o Espírito Santo. Por isso que tem que ser diante de um sacerdote, diante da palavra, diante do Espírito. E nós precisamos urgentemente, como a Andriele falou, às vezes a gente está cansado e realmente, não estou dizendo que você não vai poder assistir um filme, alguma coisa não, mas calma. Na verdade, eu aconselho, esquece as suas séries, vai para a Bíblia, porque não há tempo de entretenimento, mas enquanto estamos sendo entretidas, Satanás está fazendo a festa. E muitos dos entretenimentos têm vindo como um engano e como um novo evangelho. Às vezes você pensa do jeito que você pensa, você sente do jeito que você sente, você pensa que é Deus. São das coisas que estamos colocando diante dos nossos olhos. Por isso precisamos voltar à palavra e a confiar. Então, pega tudo que você recebeu aqui nessa manhã. Eu quero fazer uma oração com vocês específica. Eu quero terminar esse culto de uma forma diferente. Eu quero terminar o culto nós ajoelhadas. Você pode ajoelhar aí no seu banco, se você quiser vir aqui na frente. Eu quero que nesse momento você faça uma oração de confissão ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que venha esquadrinhar a sua mente. Faça como Davi, que ele orava, ele fala: Senhor, coloca em mim o teu Espírito, me sonda. Davi, ele faz essa oração pedindo a sondagem do Espírito para esquadrinhar. E se houver algum caminho mau, me guia para o caminho reto. Mas não aceita sair aqui da mesma maneira. Nós estamos caminhando, e é claro que é só um ciclo humano, mas o ciclo no Espírito continua ativo, não tem final. Mas nós estamos caminhando para o último mês, daqui 2 meses, final do ano, e a gente faz um monte de promessas, né, um monte de desafios. Mas mais do que isso, como eu sempre falo, nós precisamos de um novo coração. Se tivermos um novo coração, tudo será novo na nossa vida. Então, confessa os seus pecados, peça ao Senhor, me ajuda a me arrepender dos meus pecados. Como a Raquel mencionou, a questão do que aconteceu com ela não tinha arrependimento. Não, eu não acho que eu estou errada. Por mais que eu sei que é errado, mas eu não estou sentindo que é errado. Devido a algumas coisas, mas ela precisou da sondagem do Espírito. Demorou 1 semana para me conseguir orar. Yes. E foi através da palavra que eu consegui. Que eu entrei no Salmo 139, que fala isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. Yes.
Senhor que me criou, então vem me sondar. E aí, diante da palavra, eu consegui ter essa oração. Exatamente. Só que, diante de todas a justificativa humana, ela tinha direito, ela tinha razão. Então, humanamente falando, ela estava na justiça própria dela. Mas nós não vivemos ditadas pela lei da terra. Existe uma lei superior. Nós, como igreja, nós somos regidas pelo Espírito Santo, por uma lei superior. Então, eu quero, nesse momento, vamos ajoelhar, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. E se você precisa de ajuda, busca ajuda. Tem homens de Deus nesse lugar, tem mulheres de Deus nesse lugar, que você pode confessar os seus pecados, abrir o seu coração, para que você seja curada. Senhor, nós te damos honra, nós te damos glória nessa manhã. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor, diante deste altar. Eu me coloco de joelho, assim como eu tenho me colocado todos esses anos de joelho, assim como o apóstolo Paulo, ele fala, eu tenho declarado todos os dias, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu coloco o Teu povo debaixo dos meus joelhos, eu tenho declarado a mesma palavra do apóstolo Paulo, até que Cristo seja gerado na igreja, até que Cristo seja gerado em nós. Eu me coloco de joelho até que Cristo seja gerado em nós. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor, esta é a Tua casa, a casa de oração para todos os povos. Senhor, nós sabemos, nós compreendemos que sim, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas aprove ao Senhor a aliança feita na casa, que o Senhor estaria sempre atento para as orações que seriam feitas, Senhor, na Tua casa. Nós nos derramamos nessa manhã, nós nos apresentamos nessa manhã diante de Ti. Senhor, a Tua palavra diz que nenhum homem sabe orar como convém. A nossa avaliação, ela não é uma avaliação confiável. Os nossos sentimentos não são confiáveis. Nós dependemos de Ti, nós dependemos do Teu Espírito, eis-nos aqui. Espírito Santo, nos toma. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Eu clamo a Ti, Espírito Santo. Eu apresento diante de Ti as nossas vidas. Eu apresento diante de Ti o nosso coração. Eu apresento diante de Ti cada mulher, cada homem que está aqui também, cada criança, cada família, Senhor, que passa por esta casa, cada família que está na casa, mas que já passou por esta casa, que ainda virá. Senhor, visita cada família, entra com a vida, entra, Senhor, com o Teu poder. Senhor, nós não aguentamos mais ser nós mesmas. Nós não queremos viver para nós mesmas. Nós não queremos ser influenciadas pelo Deus desse século. Nós rejeitamos toda a influência maligna do Deus desse século. Senhor, guia os nossos passos. Espírito Santo, dirige os nossos sentimentos e pensamento. Governa sobre nós, Espírito, governa sobre nós. Nós estamos aqui nesse lugar representando, Senhor, a Tua igreja, representando as mulheres desta região. Senhor, eu apresento as mulheres, não importa se são pessoas que estão aqui conosco, mulheres que nem Te conhecem. Eu apresento diante de Ti, eu Te peço essas mulheres como herança para o Teu reino.
no território aonde o Senhor nos colocou. Levanta mulheres cheias do teu Espírito. Senhor, nós não podemos convencer o homem, mas o teu Espírito pode. Nós, Pai, confessamos, Senhor, os nossos pecados diante de Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a maldade do nosso coração. Perdoa os nossos pensamentos. Senhor, perdoa os nossos sentimentos. Perdoa sentimentos malignos que nós, Pai, muitas vezes alimentamos contra os nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor, por quantas vezes usamos o Teu nome em vão, quando dizemos que o Senhor nos falou, sendo que o Senhor nunca nos falou. Perdoa por usar o Teu nome em vão. Perdoa-nos, Senhor, por quantas vezes poderíamos estar ajoelhadas, orando, clamando, mas passamos nossos dias vendo a vida dos outros, comentando sobre os outros, falando mal um dos outros. Nos perdoa, Senhor, perdoa-nos, Senhor, pela arrogância do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, porque quantas vezes confiamos num remédio, mas não confiamos no Teu Espírito. Perdoa quantas vezes confiamos no diagnóstico do médico, mas não confiamos na Tua palavra que nos sara, que nos restaura, que nos transforma. Senhor, nos perdoa. Perdoa, Senhor, todas as vezes que poderíamos estar, Pai, em comunhão com a Tua palavra, mas temos gastado os nossos dias com tantas outras coisas. Oh, Senhor, nos perdoa, Senhor. Senhor, cria em nós um coração puro, cria em nós um espírito reto. Senhor, o Senhor, Pai, usou homens comuns para fazer feitos maravilhosos sobre a terra. Senhor, nós estamos vivendo na graça onde o Teu Espírito foi derramado, aonde não existe mais diferença entre homens e mulheres, aonde o Senhor toma mulheres com a mesma intensidade que tomou os profetas. Toma mulheres, jovem, criança com a mesma intensidade, Pai. Senhor, que nós não venhamos desperdiçar esse tempo, mas que venhamos desejar, Senhor, essa graça derramada. Usa a vida de cada uma de nós, especificamente essas mulheres que estão aqui hoje, Senhor. Eu clamo por nós, eu clamo para que o Teu Espírito entre em nós de uma forma poderosa. Nos marca nessa manhã, Espírito de Deus. Nos marca, Senhor, nos marca no profundo, no íntimo do nosso coração. Usa, Senhor, mulheres que o mundo não dá nada. Usa cada uma de nós, Pai. Eu sei que muitas de nós temos muitas, Senhor, debilidades, muitas fraquezas, muitas tribulações na mente, mas não tem nada impossível para Ti. Eu sei que muitas que estão aqui estão num processo há muito tempo. E muitas já se olham para si e não vê esperança, mas há esperança. Há esperança até mesmo para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, essa árvore irá renascer. Ao cheiro das águas irá brotar. Eu creio, Senhor, eu creio nas Tuas promessas, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu faço essa declaração diante de anjos e de demônios. Não importa
importa a pressão dessa terra, não importa. Não importa as mentiras, não importa o tanto de mentiras que nos foram contadas, não importa. Não importa as fábulas, não importa a sedução dessa terra, não importa. Não importa o poder dessa terra. Não importa, nós cremos no teu nome. Aleluias, o teu nome é poderoso. Nós confiamos em ti, nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós confiamos no teu nome. Não importa uma multidão que está vindo contra nós, não importa. O Senhor é o nosso general. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Não importa a força dessa terra, o Senhor já venceu o mundo. O Senhor já venceu o maligno. O mundo já foi vencido. Nós declaramos: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluias. Nós cremos que veremos o cego enxergar. Iremos ver o paralítico andar. Iremos ver o louco sendo restaurado, aleluias. Porque aonde a vida passa, a loucura tem que sair. Todo espírito de loucura, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo engano, não importa o engano, não importa a loucura dessa terra. Nós cremos que o teu poder abaterá todos esses demônios. Nós confiamos em ti, declaramos diante de anjos e demônios e de uma grande testemunha, que nós viveremos o poder, os sinais e as maravilhas. Nós cremos, nós seremos os remanescentes desse tempo. Eu creio, Senhor, eu creio. E eu declaro publicamente diante da igreja que nós viveremos tudo que foi liberado para a igreja. Nós somos a resposta para essa geração. Nós somos a resposta para toda confusão, para todo engano. Nós somos a resposta através de Cristo. Eis-nos aqui, Senhor, nos toma. Nos toma por completo, Senhor, eis-nos aqui. Vem com teu bálsamo, vem sarando os corações, sara os corações nessa manhã. Sara, Senhor, os corações, liberta os cativos, liberta os oprimidos, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos rendemos, Senhor, nós nos colocamos de joelho como um sinal de rendição. Mas, Senhor, que o nosso coração se dobra junto com os nossos joelhos. Senhor, dobra o nosso coração nessa manhã junto com os nossos joelhos. Ajuda cada uma dessas mulheres, levanta esta casa, restaura essas famílias, restaura essas casas, que essas mulheres, Senhor, elas venham testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida delas. Senhor, eu quero, Senhor, terminar, Senhor, orando por essas mulheres e pedindo que tudo que nós ministramos nesses anos, falando que só o Senhor é Deus, que essas mulheres venham aqui em cima testemunhar que elas confiavam em outras coisas, mas que elas tiveram um encontro com o Espírito. É o que eu te peço, que cada mulher tenha um encontro com o Espírito, com a pessoa, com a vida. Assim nós oramos, entregamos a Ti, Senhor, tudo que somos, tudo que temos. Eu sei que essa caminhada é até o Senhor nos buscar.
Eu sei, Deus, mas eu te peço, não deixa com que nenhuma de nós venhamos desistir de ser a mulher que o Senhor sonhou para nós. Que nenhuma de nós venhamos desistir de ser a mulher de Deus, cheias do Espírito, que o Senhor planejou para nós sermos, porque nós viemos de Ti. E o pecado não pode nos travar, o pecado tem que recuar. Nós damos uma ordem agora. Todo pecado, todo domínio que tem tentado segurar essas mulheres, você perdeu a tua força. Você foi envergonhado. Satanás, você foi envergonhado há mais de 2000 anos. Essas mulheres, elas foram pagas por um alto preço. Elas foram resgatadas. Elas foram compradas. Nós fomos comprados por um alto preço e preço de sangue. Quem poderá nos arrancar da mão do Senhor? Ninguém. Nenhum pecado, nem a morte, nada poderá nos separar. Nós damos uma ordem agora. Tudo que tentava travar, perde a força agora. Em nome de Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem agora. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Solta essas vidas agora. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Solta. Solta essas vidas agora. Em nome de Jesus, como igreja, como uma voz profética que carrega a vida, que carrega o nome. Solta essa vida agora. Solta essa mente. Eu te dou uma ordem agora, solta essa mente. Essa mente não te pertence mais. Não importa a legalidade, não importa o preço pago. Eu reivindico agora essa mente, essa vida. Eu reivindico agora das tuas mãos. Você vai soltar ela agora, porque eu te dou uma ordem. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Solta agora essas emoções. Solta agora essa mente. Solta agora em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo, aonde ficou um lugar vazio, eu te peço que o teu Espírito venha preencher, que o teu Espírito vai tocando agora os corações aonde houve o vazio, aonde houve essa libertação, aonde houve esse distanciamento. Vai, Senhor, preenchendo, preenche agora essa mente e esse coração. Porque nós entendemos aonde o teu Espírito está, a liberdade. Aonde o teu Espírito está, todas as trevas, elas têm que sair. Assim, Senhor, nós nos entregamos a Ti nessa manhã. Eis-nos aqui, Senhor. Faz, Senhor, na nossa vida, na nossa família e em tudo que o Senhor tem para nós, seja completo, para a glória do Teu nome. Nós entregamos tudo no Teu altar, nós entregamos tudo diante de Ti e confiamos. Assim nós nos apresentamos, entregamos tudo e cremos que o Senhor fará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãs, receba. Toma posse dessa palavra. Você está saindo daqui com algo novo do céu. Talvez você fale, mas eu não senti nada, eu não vi nada. Não é pelo que a gente sente. Lembra? A gente não vive pelo que a gente sente. Mas eu não estou sentindo que eu estou curada. A cura já está sobre a tua vida. Mas eu não estou sentindo que o Senhor fez. Ele fez. Porque a pessoa do Espírito, Ele está no nosso meio. E aonde Ele está, milagres acontecem. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não vão embora sem estar com a gente em comunhão.
eu quis envolver as irmãs. Normalmente eu não peço, só um recadinho rapidamente. Nós já acabamos, recebe a bênção em nome de Jesus. Normalmente eu não gosto de pedir para as mulheres comida, não é porque eu sou orgulhosa, não. Eu já fui, tá? Eu já fui nessa parte, hoje não. Normalmente eu não gosto, quer dizer, eu sou orgulhosa em algumas coisas que ainda Deus está tratando, calma.